vai seguir, claro, repercutindo, tratando, entendendo, analisando a tarifa de 50% anunciada por Donald Trump contra produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, com mais uma entrevista importante aqui no 360. Já está na tela. Aloysio Nunes Ferreira foi ministro das Relações Exteriores do Brasil em 2018, quando Donald Trump, em seu primeiro mandato, anunciou tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, que atingiu este setor importante da indústria brasileira. Ministro, sempre um prazer recebê-lo aqui no 360, muito obrigado. Queria ouvi-lo num primeiro momento sobre, com a sua experiência de quem já comandou o Itamaraty, quais são os instrumentos, ao seu ver, mais adequados para o Brasil enfrentar esta situação, caso venha a se confirmar esta tarifa no dia 1º de agosto, e quais os instrumentos a serem utilizados já neste momento para se evitar a aplicação desses 50%? Bem, o instrumento legal foi referido por você e pela reportagem agora há pouco. Nós temos uma lei brasileira, uma lei aprovada quase pela unanimidade do Congresso Nacional, que é a lei da reciprocidade, que dá instrumentos legais para o governo brasileiro reagir a agressões econômicas como essa anunciada pelo presidente Trump contra o Brasil. Instrumentos bastante amplos, não apenas na área do comércio de bens, mas também na área de serviços, na área de royalties, enfim, de uma série de domínios da relação econômica que vão até além da relação puramente do comércio de bens. Então, esse é um instrumento legal que o governo brasileiro tem e que pode utilizar e que deve utilizar, a menos que haja um recuo do presidente Trump. Eu ouvi hoje pela manhã um comentário do governador Tarcísio de Freitas dizendo que é preciso que haja uma negociação. Eu entendo que é uma forma dele se solidarizar com o Trump e tentar tirar uma casquinha eleitoral desse episódio. Porque negociar o quê? É o caso de perguntar a ele. Ele acha que, por acaso, que o presidente Lula tem condições de reverter uma condenação transitada em julgado, aplicada a Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral? Tem condição o presidente Lula de trancar uma ação penal que está tramitando no Congresso Nacional contra os golpistas? Negociar o quê? Negociar a pauta econômica? Ora, nada no campo econômico justifica esse tarifaço, porque, como vocês mesmos disseram e lembraram, se há desequilíbrio na relação econômica entre o Brasil e os Estados Unidos, é desequilíbrio em detrimento do Brasil e a favor dos Estados Unidos, né? Então, negociar o quê? Por acaso o governador pretende que o Brasil diminua tarifas de importação de certos itens da balança comercial, das importações que nós fazemos dos Estados Unidos? O etanol, por exemplo, baixar a tarifa de etanol que os americanos querem? Ele tem que dizer qual é a negociação, né? Eu acho que, na verdade, nós estamos diante de uma agressão de natureza política. Não há nenhum tipo de justificativa econômica para esse tarifaço. É uma agressão política ao Brasil, visando atingir o governo brasileiro, para beneficiar o bolsonarismo, beneficiar a oposição, beneficiar o clã Bolsonaro e seus aliados. E o governador Tarcísio de Freitas, evidentemente, faz parte desse grupo. Deixa eu trazer, ministro, o Pedro Venceslau para participar desta entrevista também, já na tela, com o ex-ministro e ex-senador Aloysio Nunes Ferreira. Pedro. Boa tarde, ministro. Seja bem-vindo. Ministro, o senhor avalia que esse é o pior momento da relação entre o Brasil e os Estados Unidos? A gente está acompanhando reportagens de diplomatas fazendo essa leitura, que talvez seja o pior momento, talvez, dos últimos 10, 15, 20 anos. Queria saber também se o senhor já viu algo parecido, se há algum precedente de uma crise como essa entre o Brasil e os Estados Unidos. Não, em 200 anos de uma relação Brasil com os Estados Unidos, uma relação que tem altos e baixos, mas uma relação sempre, a resultante é sempre bastante positiva, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos. Nunca se viu uma coisa dessa natureza. Um comportamento cafajeste, inclusive, porque o presidente Trump manda uma carta para o presidente Lula e antes mesmo que o presidente Lula tenha recebido a carta, publica o teor da carta
na sua rede social. Então, é uma coisa absolutamente inadmissível, de qualquer que seja o ponto de vista que se examine esse assunto. Ministro, e aí agora ainda olhando para diante desta situação, como o senhor disse, uma situação sui generis que não tem precedente. Como é que a diplomacia de Estado profissional pode atuar numa situação como essa, ao seu ver? A gente sabe que os negociadores brasileiros vinham buscando canais nesta natureza com setores do governo americano. O senhor acredita que esses canais ainda podem funcionar nesses 20 e poucos dias que temos até o dia 1º de agosto? Ou a natureza desta reação, como o senhor disse, uma agressão política vinda de Donald Trump, é tal que mesmo a diplomacia profissional fica paralisada ou dificultada no seu trabalho? Veja, se nós estivéssemos lidando com pessoas razoáveis, do ponto de vista do governo norte-americano, você poderia imaginar que sim, que haveria espaço para uma negociação, que eu acho que nós temos que buscar sempre uma negociação. Essa é a tradição diplomática brasileira e a do que corresponde ao interesse brasileiro. Agora, o problema é quando você tem do lado de lá uma pessoa absolutamente paranoica e sem nenhum senso de realidade e comprometido com o setor político brasileiro de extrema-direita que tem parentesco ideológico com ele. Então, é muito difícil imaginar uma possibilidade de uma solução positiva. Eu acho que o Brasil tem que reagir energicamente com os instrumentos que a própria legislação brasileira confere ao presidente da República e verificar depois, deixar assentar a poeira e sempre em discussão com as empresas brasileiras, com os setores da economia brasileira afetados pelo tarifaço, uma forma de minimizar o impacto, se o impacto não puder ser revertido. Pedro Venceslau. Qual o fator que o senhor acha que pesou mais nessa decisão de Donald Trump? O discurso do presidente Lula e aquela reunião dos BRICS aqui no Brasil, a relação do presidente Lula com os governos de esquerda, como dizem os bolsonaristas quando justificam esse tarifaço, ou essa questão mesmo do Bolsonaro, o julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal? Ou os três fatores juntos formam o caldo de cultura dessa decisão? O caldo de cultura é compadrio político e ideológico entre a extrema-direita norte-americana, que tem como seu líder o Donald Trump, e a extrema-direita brasileira, liderada pelo Bolsonaro, e que tem uma série de aliados que se valem do prestígio popular que o Bolsonaro ainda tem, para tentar viabilizar seus projetos eleitorais. É basicamente isso, né? Agora, eu acho que, do ponto de vista econômico, nada disso justifica. O que justifica realmente é proximidade política e ideológica, uma agressão de natureza política ao governo brasileiro. BRICS. Por que o Bolsonaro não tirou o Brasil dos BRICS? Ele foi presidente da República durante 4 anos, conviveu com o BRICS, participou do BRICS, saiu do BRICS. Os bolsonaristas acham que o Brasil tem que sair do BRICS, abandonar uma plataforma de atuação de política internacional importante, onde estão representados países que representam uma boa parte da humanidade. O Brasil deve sair disso. Esse é o ponto de vista dos bolsonaristas. Então, por que não saíram antes, quando o Bolsonaro tinha a faca e o queijo na mão? Não é? Então, tudo isso são pretextos, não tem nenhuma base real. E o Brasil é um país que tem relações diplomáticas universais. Nós temos embaixada em Washington e temos embaixada na Coreia do Norte, em Pyongyang. Não é? Esse é o perfil diplomático brasileiro. Não é? E isso talvez incomode a certos setores da política norte-americana, porque é um país importante, o Brasil, sem ser uma grande potência, é um país importante em vários domínios que são decisivos para a vida internacional nesse momento, como o clima, por exemplo, né? E que não se submete como cordeirinho às ordens do presidente americano. Né? O Trump não convive com isso. E os seus aliados brasileiros também acham que nós devemos estar
hoje de 4 diante do todo-poderoso presidente dos Estados Unidos. Essa é a visão do bolsonarismo, junta a fome com vontade de comer, a subserviência e a vassalagem e o impulso de domínio imperial do outro lado. Ministro, para a gente concluir aqui, um dos pontos que estão colocados à mesa, isso dito pelo próprio presidente Lula em entrevista que deu hoje à TV Record, a jornalista Cristina Lemos, ele mencionou a possibilidade também de se formar um comitê com empresários dos setores mais afetados pelas tarifas, ou seja, com representantes dos setores que mais exportam para os Estados Unidos. Aqui também conversando conosco, o embaixador Rubens Recupero mencionou a possibilidade de se também buscar canais com os setores da economia americana que vão ser também afetados, que também vão sentir os efeitos caso essa tarifa de 50% seja aplicada aos produtos brasileiros. Como o senhor mencionou, há um superávit a favor dos Estados Unidos na balança comercial bilateral. Como é que o senhor vê esta pressão do setor privado ou atuação do setor privado para se tentar reverter isso? Pode ser um caminho também para que esta situação mais crítica de efetivação da tarifa de 50% seja evitada? Sem dúvida é um caminho, e aliás é um caminho que já estava sendo trilhado pelo governo brasileiro, quando o presidente Trump determinou uma tarifa geral de 10%, além dos 25% aplicado ao aço e ao alumínio. Já estava em curso uma negociação com o governo norte-americano, conduzida pelo Itamaraty e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, com a participação efetiva do empresariado brasileiro com esse objetivo de dialogar com os seus contrapartes norte-americanos, que também são prejudicados pelas tarifas, não é? Porque o Brasil fornece peças, por exemplo, para as fábricas de automóveis norte-americanos. Nós exportamos autopeças para os americanos, para as fábricas norte-americanas. Seguramente, as montadoras de automóvel norte-americano devem estar sentindo dificuldade em aceitar isso. E, aliás, quem está dizendo isso também, sabe quem é? Foi Paul Krugman, prêmio Nobel da Economia, que deu uma declaração exatamente nessa linha, ainda hoje, dizendo que são medidas que prejudicam o Brasil, mas que prejudicam também a economia norte-americana. Então é preciso azeitar, digamos, esses canais de diálogo entre setor privado daqui e setor privado dos Estados Unidos, para, mediante um esforço diplomático, tentar reverter essa situação, ou pelo menos minimizar. Nós conversamos com Aloysio Nunes Ferreira, ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil. Muito obrigado, ministro. Sempre um prazer recebê-lo aqui no 360. Obrigado também ao Pedro Venceslau, que participou dessa entrevista conosco. Muito obrigado.